Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria, mais uma vez, estar aqui junto com os irmãos para fazermos aqui uma explanação de mais uma aula a respeito desse segundo trimestre de 2020. Esse trimestre estamos estudando a Igreja Eleita. A Igreja Eleita, eu acredito que os irmãos já têm esta revista, né? Então é um trimestre muito importante para nós, de grande valia para o cristão. Então, faça o uso da sua revista, faça as leituras diárias, né? Sempre que a gente consegue, a gente posta o versículo bíblico da leitura diária, para que os irmãos estejam reforçando aí a sua aula, para que a sua aula fique enriquecida com esses versículos. Façam a leitura da revista, leia o texto bíblico. O trimestre está baseado aí na carta de Paulo aos Efésios, então é importante que os irmãos também façam a leitura da carta aos Efésios, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? A lição de hoje é a lição de número 5, né? No dia 3 de maio de 2020, né? Queria também aqui parabenizar aí os trabalhadores. Dia 1º de maio foi o dia do trabalhador, né? Então, mesmo que alguns estão impedidos de trabalhar, mas necessitando de trabalhar com vontade, porque supre aí as necessidades da família. Então, parabéns aos trabalhadores, mesmo aqueles que continuam trabalhando em casa, se esforçando para não deixar as coisas caírem, tá certo? Para manter aí a sua vida e a sua família. Deus abençoe a vida de cada um. Bom, a lição de hoje é a lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo da lição está em Efésios capítulo 2, o verso 4 e o 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele para por aí, né? Então, é o texto base, é o texto áureo, chamado texto de ouro, para falar a respeito de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Vamos lá. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bom, essa foi a nossa leitura bíblica em classe, né? O comentarista ele traz um texto base para esta lição e ele faz uma exegese desse texto, Efésios 2, de 1 a 10, para elucidar essa questão
e trazer isso para os irmãos, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Perfeito? Bom, vamos lá. Queridos, no versículo 1, ele traz lá para nós: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, estávamos mortos, e quando estamos mortos, não conseguimos fazer ou falar nada, simplesmente estamos mortos. Isso faz com que eu me lembre de um texto bíblico, né? No Evangelho de João, nós vimos que... Só um segundo que eu estou aqui ajeitando meu celular. Assim, isso. No Evangelho de João, no capítulo 11, nós vemos Jesus Cristo indo ressuscitar a Lázaro. Lázaro estava morto, estava já, na nossa linguagem, enterrado, né? E quem está morto não consegue pedir nada, não fala nada, simplesmente está morto. Não tem como sair. Mas Jesus Cristo foi até lá. E aí pediu para removerem a pedra. Não foi Lázaro quem remove a pedra, mas sim outras pessoas removeram a pedra para que Lázaro pudesse sair. Então, a primeira coisa, uma ordem divina: remova a pedra, para que os homens façam alguma coisa, convoquem ele, convoque as pessoas, né? Então, existe uma ação humana, mas sobre a ordenança divina: mova a pedra. E depois, Deus, através de Jesus Cristo, dá um brado na vida de Lázaro para que ele saia para fora. E Lázaro saiu. Após ouvir a voz de Jesus, Lázaro sai, né? Tem até um hino que diz que Lázaro saiu com vida, porque ele estava morto, né? Então, para Lázaro foi uma coisa, não foi figurado, né? Mas para nós ela entra neste contexto figurativo, né? Que quando nós estamos mortos para uma verdade espiritual. Os nossos olhos não foram abertos ainda. Nós andamos, nós falamos, nós conversamos, isso até se confunde um pouco com o nosso livre-arbítrio, mas não é isso. Ainda estamos mortos, não conseguimos enxergar as verdades espirituais que estão diante de nossas vidas, né? Então, o texto diz que nós estamos mortos em ofensas e pecados. Vamos ler um texto bíblico e vai mostrar por que nós estamos mortos, né? Que estamos cegos, que não enxergamos. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que nós fomos impedidos de ver a luz do evangelho, porque o inimigo das nossas almas, ele cegou o entendimento, né? Então, quando ele cega o entendimento, as pessoas ficam sem conseguir enxergar, não conseguem ver e não conseguem entender essa verdade de Cristo que está patente para nós. Bom, Paulo mostra no versículo 2, vamos ler: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, estamos mostrando aqui como é que era a vida do cristão antes de Jesus Cristo entrar nas nossas vidas. Como era a vida do cristão, como ele andava antes de Jesus entrar na vida dele, né? Paulo mostra no versículo 2 que seguíamos o curso, ou seja, éramos conduzidos. Se você pegar um rio, joga uma folha neste rio, ela não fica parada, mas ela é conduzida pelas águas, ela vai andando, até aonde a água levar aquela folha. Então, veja bem, o texto diz
que éramos conduzidos segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o inimigo das nossas almas, era quem nos conduzia. E somente havia desejos para as coisas carnais. Não tínhamos desejo para as coisas espirituais. Trabalhávamos, comprávamos, mas tudo o que nós fazíamos era para suprir desejos carnais. Nada mais que isso. Eu trabalhava porque eu precisava do dinheiro, eu ia jogar bola, eu comia porque eu precisava disso, eu jogava bola para alimentar aqui o meu físico, para eu ficar em forma, mas não é assim, né? A pessoa está morta, ela só vai atrás de desejos carnais. Ela não tem uma vontade espiritual em nada, né? Paulo ainda ressalta que existe um espírito que age naqueles que estão em desobediência. Vamos ver aqui, o Evangelho de João, capítulo 12 e o verso 31. Evangelho de João, capítulo 12 e o verso 31. Olha só o que diz aí. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então veja que Jesus está mostrando que existe um príncipe que conduz o mundo de então, né? Então, as pessoas que estavam mortas antes de conhecer a Cristo, andavam segundo o curso deste mundo, ou seja, sendo guiadas por este príncipe deste mundo. Então, irmãos, essa condição em que estávamos era uma condição terrível. Éramos escravos e sem condição de sair. Sem força, estávamos como Lázaro, mortos. Não tínhamos como nos desvencilhar daquela situação. Vamos para o verso 3. No verso 3, Paulo assevera, afirma que todos andavam, inclusive ele, porque ele fala, nós também antes, né? Andavam nos desejos da carne, ou seja, o espírito do homem estava preso, sem poder agir. Era uma morte, queridos, espiritual. Estávamos mortos espiritualmente, né? Somente a carne conduzia o homem no curso deste mundo. Ele não tinha como se desvencilhar daquilo, a carne dele levava o homem para todo lado, levava e trazia ele, e o homem tinha que seguir aquilo, não podia, não tinha como se desvencilhar daquilo, não tinha força espiritual. O espírito do homem, que é a parte que se conecta com Deus, ele estava preso e não podia agir, simplesmente porque a carne é quem dominava, os desejos carnais dominavam aquele ser humano. Então ele conduzia o homem no curso deste mundo, seguindo todos os pensamentos mundanos que vinham à mente deste homem. E por causa disso, de andarmos de forma como isso fosse natural, estávamos destinados à ira juntamente com todos os outros. Irmãos, eu queria ressaltar aqui e falar a respeito deste natural, né? O verso fala, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aparentemente, irmãos, essa condição humana hoje parece natural, mas ela não é natural, não faz parte da vida do homem, né? Quando falamos de natural ou de natureza, isto indica que o pecado mora ou habita em nós. Uma coisa natural ao homem, mas não é. Sabemos que não é natural ao homem. Veja bem, vamos ler lá em Romanos, capítulo 5 e o verso 12, para a gente ter uma melhor clareza a respeito desse natural, que para nós parece natural, mas não é natural. 12, Romanos 5 e 12, desculpa, irmão. Romanos 5 e 12, vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja que Paulo, aqui
aos Romanos, ele está mostrando o que aconteceu no princípio. O pecado não fazia parte da natureza humana, mas ele entrou por um homem, né? Então, alguém deu vazão para que o pecado entrasse. E agora o pecado é transmitido a todos. E parece uma coisa natural, mas não é natural, né? Então, às vezes olhamos e pensamos que o pecado, as coisas, temos encarado muitas coisas com naturalidade. Não é. Isso não é normal, né? Você vê pessoas na rua, o pecado dominando aí de toda forma, de todo jeito, de todo pensamento, né? E isso não é natural, né? O pecado não faz parte do homem. Bom, vamos lá. Por esse motivo, necessitamos de uma nova natureza. E essa nova natureza só se alcança com um novo nascimento. Veja bem, queridos, nós estamos debaixo do pecado. E isso parece que é uma coisa natural para nós, né? Isso daí estamos destinados a ir. Parece a natureza do ser humano. Mas Jesus Cristo tem para nós algo novo. Vamos ler João 3, Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 3 e também o 6. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, esta natureza que está impregnada em nós, ela precisa ser removida. Este homem velho precisa morrer para que nasça um novo homem, para que uma nova natureza venha junto com este homem. Então, não dá para termos isso com Cristo na velha natureza. Precisamos de uma nova natureza, um novo nascimento. Vamos ver o verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto estivermos fora de Jesus, longe de Cristo, a nossa natureza é carnal. Mas quando estivermos próximos de Cristo, a nossa natureza será espiritual. Quando Ele nos abrir os olhos porque nós somos cegos. Nós lemos lá em 2 Coríntios 4:4 que o inimigo cegou o nosso entendimento. Mas para que não resplandeça a luz do Evangelho, né? Então, o homem precisa de um novo nascimento, uma nova vida, para que ele possa enxergar aí essa luz do Evangelho, para que ela resplandeça na vida do homem. O homem nascido da carne permanece na carne, mas o homem nascido do Espírito viverá em Espírito e terá uma nova vida em Cristo. E é o assunto da nossa revista. O homem precisa ter uma nova vida em Cristo. Jesus Cristo veio para dar esta nova vida ao cristão. Veja bem, queridos, que olha só, o verso 1, e vos vivificou. Cristo nos deu vida. Esse vos vivificou é porque nós estávamos mortos, ele nos deu vida. E aí tirou a gente daquele curso natural. Nós não andamos mais nesse curso natural. Agora, irmãos, você percebe que nós não temos mais a nossa vida daquele jeito, né? Nós não somos mais filhos da ira, não estamos destinados mais a isso. Agora nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos uma vida em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. É como se Cristo quebrasse os nossos grilhões. É como se ele viesse e arrebentasse as cadeias que nos estavam segurando para uma nova vida em Cristo. Vamos continuar. O verso 4. O amor de Deus movimenta a sua misericórdia. Vamos ler o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus, queridos, movimenta a misericórdia. Pelo amor dele, a misericórdia age em nosso favor, quando não havia possibilidade de revivermos. Deus, por meio da sua graça infinita, nos alcança por intermédio de Cristo. Olha só, a graça em movimento em favor do ser humano. Através de Cristo Jesus, ele nos alcança, né? E aí que é interessante, ele nos vivifica.
Jesus Cristo, ele faz uma obra maravilhosa, né? Lá no Calvário, juntamente com Jesus. Veja bem, Deus, por meio da sua graça infinita, nos alcança por intermédio de Cristo e nos vivifica juntamente com Jesus. Na cruz do Calvário, irmãos, esta obra maravilhosa acontece. Cristo se entrega por nós, por mim e por você. Vamos ler só Isaías 53, o verso 4 e o 5. Irmãos. Vamos lá. Já de antemão, já estava previsto alguma coisa aí para o ser humano. Isaías 53, o verso 4 e o 5. Diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, a obra do Calvário é uma obra tremenda na nossa vida. Nós precisamos enxergar isso, ver Cristo fazendo esse sacrifício por nós e esta obra maravilhosa que foi realizada nas nossas vidas, né? Então, de antemão, foi demonstrado para nós o efeito do Calvário na vida do ser humano que se entrega a Cristo. Importante. Cristo fez uma obra. Isso é inegável, o fato é inegável. Alguns acham que ele fez ela e todos já são alcançados por ela. Não é bem assim. Quem está ao alcance desta obra? Aquele que se entrega a Jesus. A obra, ela está disponível a todos, né? Está disponível, mas quem consegue? Aquele que se entrega para Cristo, né? Não foi uma coisa que as pessoas simplesmente receberam, lá todos receberam? Não, todos não receberam a obra, porque muitos resistem à graça, né? Alguns falam aí que a graça é irresistível e ela não é irresistível, né? Esta é uma obra graciosa da parte de Deus, enviando Jesus para morrer por toda a humanidade. Ele morre por todos. A obra foi feita para todo ser humano, mas ela somente está disponível para que o homem que se achegue a Cristo consiga alcançar isso, né? Então, veja bem que isso é tremendo da parte de Deus. Ele não obriga ninguém, não pega ninguém e salva a pessoa que ela não queira ser salva, porque a graça não é dessa forma, né? Então Deus age, é o favor imerecido? Perfeitamente. Graça é o favor imerecido. Então, veja bem, Deus, através de Jesus Cristo, promove uma obra de salvação para toda a humanidade, para toda a humanidade. Ninguém ficou fora. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm o direito à salvação, mas precisa se achegar a Cristo. Tem direito em Cristo Jesus, né? Então, vamos lá, irmão. Então, o efeito do Calvário só pode ser alcançado por aquele que se entrega a Cristo. Perfeito? Vamos ao verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, agora o homem que andava morto, ele é ressuscitado com Cristo. Ele tem uma vida espiritual imediata e ainda uma posição em lugares celestiais, mas tudo isso em Cristo. Irmãos, nada é possível sem Jesus Cristo. A obra no Calvário foi feita por Jesus, tudo é por Jesus, tudo é por Ele, para Ele. Nós temos que aprender isso. É em Cristo Jesus que nós temos a nossa salvação, a nossa vida eterna está em Jesus Cristo, estaremos em lugares nele. Então, tudo gira em torno de Cristo. Precisamos aprender, isso é uma lição preciosa para as nossas vidas. Ele nos libertou para uma nova vida em Cristo. Verso 7. Aqui, irmãos, tem uma coisa bem interessante. Veja bem o versículo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Raras são as vezes, irmãos, que Deus queria mostrar alguma coisa. Ele simplesmente fazia. Mas neste versículo, ele queria mostrar para o ser humano, nos séculos vindouros. Veja bem, o próprio versículo está falando. Mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Como ele é gracioso. Ele mostrou isso. Em muitas outras vezes ele agiu com graça e pronto. Mas aqui não, ele estava querendo mostrar. E aí fica patente para nós a bondade de Deus agindo em favor do homem por meio de Cristo Jesus. Cristo, irmãos, está aí para todo homem. Basta buscar Ele que nós alcançaremos. Não é que Ele está lá como uma mercadoria, mas Ele está disponível. O amor dele é tão grande que Ele se colocou à disposição do homem. Quando o homem clamar, Ele vai ouvir, né? Então, Cristo está, Deus em Cristo Jesus, demonstrando para nós a abundante graça, né? Isso é maravilhoso. Bom, muitas vezes vemos Deus simplesmente fazendo, mas agora Deus, pelo seu imenso poder e por sua abundante graça, quer provar ao homem quanto ele é gracioso, ou seja, abundante em graça por meio de Cristo Jesus. Não, isso para nós é fenomenal, né? Eu fico pensando a respeito de quem eu era, de como eu andava e de tão grande misericórdia me alcançou. Então, Jesus para mim é maravilhoso. Bom, vamos para o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é por meio da graça, por intermédio da fé. Uma graça abundante nos alcançou, mesmo que estávamos mortos, mesmo que estávamos com o entendimento cego. O inimigo cegou o nosso entendimento para que a luz do Evangelho não resplandecesse em nossas vidas, né? Então, mesmo que a luz não resplandeça em nossas vidas, um dom da parte de Deus nos alcançou. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, raiou nas nossas vidas. Nosso entendimento foi aberto. Quando Cristo chega nas nossas vidas, lá em Mateus 4, se eu não me engano é 4:16, ele diz que o povo que andava em trevas viu a luz raiar. Cristo, quando chega, a luz raia nas nossas vidas. O nosso entendimento é como se nós andássemos no escuro, tateando sem ver nada. Mas quando Cristo chega, todas as coisas são esclarecidas. Podemos ver a maravilha de que é Jesus Cristo, a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. E isso fica patente para nós, né? Então vamos lá. Raiou nas nossas vidas, nosso entendimento foi aberto, agora compreendemos a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus e por isso somos vivificados juntamente com Cristo. Quando a luz raia na minha vida, quando eu consigo ver e eu respondo a Jesus positivamente, eu sou vivificado juntamente com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. A obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas é coisa tremenda, né? Essa liberdade, libertos do pecado, para nós, é imensamente, né? Eu coloquei até esta pergunta para os irmãos, se os irmãos acreditavam aí que nós éramos libertos do pecado. Mas veja bem, irmãos, eu acredito que nós somos totalmente libertos do pecado, né? Vivemos em novidade de vida. O que acontece? Por que então continuamos a pecar? Jesus Cristo nos liberta para uma nova vida, mas nós ainda presos em alguma coisa, continuamos ainda a cometer alguns pecados aqui e ali. Mas a vida do cristão é uma vida de santificação. A santificação na vida do crente é um processo. Ela se inicia quando Jesus Cristo nos salva, então Ele nos coloca numa santificação chamada posicional. Ele nos torna santos. Então, quando eu sou vivificado por Cristo, eu sou santo.
E aí, daí para frente, a minha vida agora entra num processo de santificação. Isso agora vai começar a mexer na minha natureza humana para tirar tudo aquilo que o pecado estava enraizado, né? Então, a Bíblia começa a descrever algumas coisas. Aquele que mentia, não minta mais. Veja bem, não é um processo? Eu mentia, eu vou deixando esta prática até que eu não faça mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, a prática eu vou deixando, abandonando ela. Para alguns, essa santificação ela é praticamente imediata. Para outras, ela se torna um processo, né, na vida daquele cristão, e ela demora, se alonga um pouco mais nesta fase. Mas todos aqueles que estão em Jesus, eles estão libertos do pecado, né? E aí eles conseguem ir paulatinamente abandonando as velhas práticas para viverem novidade de vida no velho homem que está nele. Bom, vamos andar mais um pouco. O verso 9, irmãos, diz assim: tá, é isso mesmo. O verso 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não por méritos humanos, não por obras, porque a Bíblia diz. Vamos ver Isaías 64 e 6. Como que eram as obras do ser humano? Isaías 64 e o verso 6. Veja bem, 64 e 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Irmãos, presta atenção nisso, não vem das obras, as obras dos seres humanos. O ser humano natural ela é como trapo de imundícia. Mas aquele que está em Cristo é outra história. Mas este homem não pode se gloriar nessas obras, porque essas obras nunca levariam este homem a Cristo. Nunca, nunca. É impossível isso. Por isso que é parte de Deus para as nossas vidas, esse movimento de salvação, parte de Deus. Nós respondemos positivamente a esse chamado. Isso é maravilhoso para nós, porque nós estávamos sem condição de nos libertar, mas Ele nos liberta para uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, como é que você vai se gloriar se as suas obras não são boas, se as nossas obras são más? Eu só posso me gloriar em Cristo Jesus, porque quando Ele faz algo em mim, aí eu faço obras boas. Vamos ao verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como Deus nos fez semelhantes a Ele, e agora salvos em Cristo Jesus como novas criaturas, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em Cristo Jesus, querido, nós conseguimos agora fazer e produzir boas obras, né? Quando nós somos vivificados com Cristo, nós recebemos também, irmãos, isso é um pacote que vem junto. O Espírito Santo agora vem habitar nos nossos corações. A Bíblia fala em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito. E aí descreve ali as qualidades. E este cristão agora, aquele que está em Jesus, ele começa a andar em boas obras. Ele começa a demonstrar coisas excelentes na vida dele. Se eu olhar para a minha vida pregressa, aquilo que eu fazia lá atrás, eu vou entender algumas coisas que Jesus fez na minha vida. Ele mudou a minha vida, mudou o meu viver, mudou minha forma de pensar, minha forma de agir. Irmão Evandro, você é um santarrão? De jeito nenhum, irmãos. Até essa palavra ela é um pouco pesada. Mas veja bem, eu estou num processo de santificação. É o que eu falei, para alguns o processo é mais rápido, para outros o processo é mais lento. Às vezes a pessoa entra, aceita Jesus Cristo, ela fuma, tem o vício do cigarro.
É um pecado que ela está cometendo contra ela mesma, contra o próprio corpo. E aí Cristo quer libertar, ela entra num processo de santificação. Existe dentro dela um conflito, os desejos, alguma coisa química, a dependência química do cigarro, mas Jesus vai fazendo uma obra e daqui a pouco ela está liberta. Então ela está vivendo agora uma nova vida em Cristo. Ela deixa de fazer más obras e passa a fazer boas obras. Então, Deus em Cristo preparou para que nós andássemos nelas, boas obras. Então, o ser humano pode andar em boas obras. Quando nós fomos alcançados por Cristo, a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é maravilhoso para a vida do cristão, irmãos. Nós saímos das trevas, agora nós podemos ver. O cristão, ele peca quando ele quer, porque ele já está livre. Quando ele vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala para ele: você vai fazer? Fala dentro do coração dele. É uma voz que está dentro do ser humano, auxiliando o ser humano na condução, na vida cotidiana de como ele tem que se conduzir. Então o Espírito Santo está dentro do ser humano, para que o homem faça boas obras. Muitos, se você que é um cristão convertido, lavado e remido no sangue de Jesus, que você entregou a sua vida de fato para Ele, você mesmo vai testificar disso. Olha, eu fazia tais coisas e tais coisas, hoje eu não faço mais nenhuma delas. Isso não estou falando em a pessoa estar mentindo, mas ela está falando a verdade. Eu abandonei isso, né? A família é mais feliz, aquelas pessoas que estão ao lado, que eram influenciadas pelas suas más obras, agora elas veem as boas obras em você, a família é feliz, a esposa é mais feliz, os filhos são mais felizes, você tem uma vida mais feliz, porque Cristo te libertou para uma nova vida em Cristo, né? Então, queridos, para concluir esta aula, nós vemos que antes da luz do Evangelho raiar em nossas vidas, andávamos segundo o curso deste mundo. Mas agora, salvos na pessoa bendita de Cristo, fomos transformados em uma nova criatura. Agora você e eu somos uma nova criatura. Recebemos isso do Senhor. E também temos um lugar em Cristo. Agora andamos em novidade de vida, fazendo e praticando boas obras. Isto tudo mediante a graça que nos foi concedida. Então, irmãos, por graça divina, que nós fomos alcançados e temos a salvação em Cristo Jesus. Deus em Cristo vos abençoe, vos dê um ótimo domingo e uma semana gloriosa na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Amém.